gente, mais uma vez, uma oportunidade que Deus nos dá de podermos abrir a palavra, estudar. Estamos falando sobre o ministério da lei, ministério da graça, o ministério do Espírito, o ministério de vida, o ministério da nova aliança. E na aula de ontem nós falamos, como sempre temos falado nos últimos dias, nós precisamos experimentar e viver uma experiência viva com Cristo que ressuscitou, não com Cristo segundo a carne, o Cristo que veio para cumprir a lei. Aliás, ele veio cumprir a lei exatamente porque nós não podíamos fazer isso, ninguém conseguiu cumprir, e ele veio cumprir a lei, e uma vez que ele cumpriu, agora nós vamos viver uma nova vida. Ele nos resgatou, ele nos comprou de volta para que a gente pudesse, então, a partir daí, receber uma nova vida, uma novidade de vida. Mas a verdade é que muitos cristãos ainda insistem em tentar cumprir a lei porque Jesus fez. Eu sei que isso é um raciocínio lógico, mental, Se Jesus fez isso, então eu tenho que fazer também. Mas você não tem que fazer. Se ele cumpriu, se no passado, no Velho Testamento, o povo também não conseguiu, por que você que vai conseguir hoje cumprir a lei? Aliás, você pode sim cumprir algumas coisas da lei, mas na realidade, se você não cumpre toda a lei, você é culpado de toda a lei, ou seja, você está em maus lençóis. E eu não vou repetir o que eu já tenho falado. Eu disse que eu não quero ofender a ninguém, não quero meter estas ideias que você tem, eu não quero que você receba isso como uma afronta da minha parte, muito pelo contrário, fique em liberdade. Se você acha que você vai conseguir fazer isso, seja responsável diante de Deus e tentar praticar isso. Mas a única coisa que eu peço é que você possa pelo menos analisar, não é isso? Que a respeito destas verdades que eu tenho falado nestas 20 e poucas aulas que nós já temos, tenha humildade, ore diante do Senhor, veja se o que nós estamos falando realmente não é uma realidade viva. Porque do contrário, o que nós falamos ontem, quem está ainda casado com Cristo da lei está em adultério espiritual. Eu não vou repetir a mesma aula, mas nós temos que casar agora com Cristo que ressuscitou, o Espírito de vida, aquele que veio para nos resgatar de todas as coisas do passado, da lei, da influência, enfim. E eu espero que você realmente possa se confrontar com esse Senhor que está querendo, na verdade, fazer com que a gente seja limpo, purificado através de uma vida nova e diferente. Hoje eu quero falar para vocês sobre a experiência dos discípulos, com o Senhor Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 17. Quem quiser leia, eu vou fazer um resumo do texto. Mateus 17, de 1 a 8. Mateus 17, versículo 1 a 8. Fala sobre quando Jesus levou os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, no monte da transfiguração, e ele se transfigurou diante dele. E o rosto diz, para resumir o texto, se você quiser depois, de repente você já até conhece o texto, diz que Jesus, o rosto dele começou a se transfigurar diante dos discípulos, e as vestes deles tornaram-se brancas como a luz. E Pedro, que estava com Tiago e João, então eles viram a glória de Deus, ou seja, aquela essência do que Deus era realmente, do que Jesus era, ela transpareceu, ela saiu de dentro para fora, e eles tiveram essa realidade viva do que Jesus era realmente. E diz também ali no texto que eles viram Moisés e Elias falando com ele. Embora não fosse provável que Moisés e Elias estivessem aqui em glória, eles falaram com Jesus glorificado, essa aqui é a verdade. E aqui no versículo 4, eu vou ler esse versículo apenas, Pedro disse assim a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti,
uma para Moisés, que representava a lei, não é verdade? E uma outra para Elias, que na verdade representava os profetas. Então, o que nós vemos aqui? Essa iniciativa de Pedro aparentemente parecia muito bonito, mas o que aconteceu é que Pedro estava colocando Moisés, Elias e Jesus tudo no mesmo plano. E nós sabemos que eles representavam os dois, Moisés e Elias representavam a lei e os profetas, ou seja, eles representavam o Antigo Testamento. E o que aconteceu de fato era que Pedro estava demonstrando um zelo religioso. Ele estava, na verdade, defendendo as tradições acerca de Moisés e de Elias. Mas isso foi no versículo 4. Agora vamos ler o versículo 5, que quando Pedro estava zeloso dessa parte, não, vamos também honrar Moisés, vamos honrar Elias, imediatamente o versículo 5 diz: uma nuvem luminosa os cobriu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, cobriu quem? A Moisés e Elias. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. A partir daí, Moisés e Elias, então, desapareceram. E quando os discípulos levantaram os olhos e procuraram por eles, não viram a ninguém, senão viram somente a Jesus. O que Deus estava querendo mostrar aqui? Jesus estava querendo mostrar que a dispensação da lei e dos profetas já tinham ultrapassado. Agora, Jesus que cumpriu a lei, ele ia mostrar de fato e de verdade, através da nova dispensação, que ele era o ministro de uma nova aliança. Aos olhos de Deus, na verdade, não há lugar para, entre aspas, entendo o que eu vou dizer, para a tradição que representava através de Moisés e Elias. Não tem lugar para religião, para ritual, mas tem lugar apenas para uma pessoa viva chamada Jesus Cristo e este ressuscitado. É o Cristo glorificado que apareceu aos três, que estava mostrando o que ia acontecer a respeito do próprio Jesus depois da morte dele. Conclusão: o ponto central da Bíblia não são ordenanças, não são mandamentos, não são nem doutrinas. O ponto central do Novo Testamento, da Nova Aliança, chama-se a pessoa viva do Filho de Deus. Nós precisamos do Espírito de Deus para se manifestar no nosso espírito. A partir daí nós vamos receber a verdadeira vida. Vamos ler agora então, e eu já tenho reforçado bastante a respeito disso, já falamos aqui do Monte da Transfiguração, que realmente não tem lugar para a tradição religiosa. Nós não estamos desprezando o que Moisés e Elias fizeram. O que eles fizeram eram sombras daquilo que Jesus veio como realidade. Então hoje nós temos que, como eu disse, todo o Velho Testamento é muito importante. Eu sempre que falo sobre o Novo Testamento, eu sempre uso os textos do Velho Testamento. E algumas pessoas até dizem, ué, mas isso não é lei, não é Antigo Testamento. A Bíblia diz uma coisa só. O ponto diferente é, o Velho Testamento eram sombras. E hoje nós temos que pegar as sombras e transformá-las na realidade viva, e foi exatamente isso que Jesus fez. Vamos ler agora Gálatas, no capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. Espera aí, 6, 1. Vamos ver aqui uma declaração muito importante de Paulo, e isso vem ratificar o que eu tenho falado agora para vocês. Vamos ver o que Paulo acha desse assunto. Vamos ler lá, e olha só, o livro de Gálatas começa exatamente com uma afirmação muito importante que o apóstolo Paulo diz quando ele fala o seguinte: quando, porém, ao que me separou, referindo-se a Paulo, ele mesmo, foi ele quem escreveu,
ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Aprouve, ouça esta frase, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei nem carne e nem sangue. Eu quero dizer para você o seguinte, que o desejo de Deus para nós hoje é um só também. Revelar o seu Filho em nós, para que nós possamos recebê-lo como vida e nos tornemos filhos maduros e não crianças espirituais. Nós temos o Café Espiritual, eu tenho falado a respeito sobre o que significa ser filho maduro. Porque se você quer herdar o reino de Deus, você tem que receber herança, você tem que ser maduro, você tem que completar uma maioridade, assim como acontece com a lei. Mas, enfim, vamos voltar aqui. O que Paulo pregava aqui não era lei. Ele disse, eu não vim pregar lei. Eu sim o Filho de Deus. Aprove Deus revelar o seu Filho em mim. Paulo não pregava doutrinas a respeito, acerca de Cristo. Ele pregava o próprio Cristo, a pessoa viva dele. Ora, Deus não tem interesse nenhum em dar-nos coisas como doutrinas, isso e aquilo. Isso ficou muito dividido hoje em dia. As pessoas estão muito preocupadas ainda. Não, nós temos essa doutrina, temos que praticar aquele ritual, isso e aquilo. Não, isso eu sei, dá uma certa fascinação, mas isso tira o nosso foco. Desculpem. Do verdadeiro evangelho é receber a revelação do Cristo. E essa revelação, ela vem mediante nós abandonarmos os rituais e recebermos a verdadeira vida de Jesus, como Paulo disse que foi revelado a ele. Ele não se preocupou em momento algum mais com tradição, com religião, embora ele fosse até um judeu, mas a preocupação de Paulo era revelação do Filho de Deus nele. Olha, vou dizer uma coisa agora muito importante. Ouça bem, sem a revelação de Cristo ressuscitado no nosso espírito, a igreja vai se tornar apenas numa tradição religiosa. Nós criticamos muito outras denominações, até o próprio catolicismo. Ah, não, aquilo é puro ritual, é tradição, são símbolos, são imagens. Mas, na verdade, se você não tem a revelação do Cristo vivo dentro de você, a igreja vai se tornar apenas numa boa tradição religiosa. O problema da tradição religiosa é que ela não traz vida à pessoa. A única coisa, o cristianismo é muito mais do que regras e rituais. Cristianismo é uma pessoa viva e essa pessoa tem que ser revelada em nós. Porque sem revelação não há vida. Olha, eu vou dizer o seguinte, muitas pessoas estão atrás de doutrinas, por exemplo, hoje nós precisamos ter vitória, vamos alcançar vitória na nossa vida. Então tem uma doutrina que todos nós somos vencedores e tal, mas só que a palavra vencedor na Bíblia, ela está completamente fora do contexto. Hoje nós temos que ter assim uma santidade na vida. Não, o que você precisa é de revelação do Filho, porque se você tiver isso, a santidade virá automaticamente. Não inverta as coisas. Você quer receber revelação do Filho de Deus? Eu quero, pastor. Então você tem que abandonar muitos conceitos religiosos. Não tem outro caminho. Porque ou você se agarra às sombras, ou você se agarra ao Cristo, Jesus de Nazaré, que teve uma função importante. Ou você se agarra com o Cristo que ressuscitou, que é o marido, né? Ou você, como eu disse, o problema da igreja o primeiro problema é de adultério espiritual. Olha, agora eu quero falar sobre o segundo problema que existe na igreja da nossa geração, que já vem até, eu digo nossa, nas últimas gerações. Nós temos um problema, além de adultério espiritual, temos um problema de véu. Não sei se você já colocou um véu na sua frente, você não consegue ver com nitidez
o que está do outro lado. O problema de véu é o que acontece. Deixa eu ler aqui um texto, 2 Coríntios capítulo 3, se você quiser anotar, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 a versículo 16, é isso mesmo. 2 Coríntios capítulo 3, 14, 15 e 16. Paulo faz uma analogia comparando até mesmo o povo judeu, até hoje, de uma certa maneira, e eu quero dizer que hoje muitas pessoas evangélicas, cristãs, salvas, pessoas de Deus, que amam a Jesus, quando elas leem a palavra, quando leem o Novo Testamento, ainda tem um véu colocado na frente dela e elas não conseguem aceitar. Eu sei que o peso da tradição ele é muito forte, mas como eu disse, se você quer revelação de Deus, lembre-se que o véu tem que ser rasgado. Vamos lá, eu vou ler o texto aqui, porque fica muito mais claro, porque Paulo falou isso. Ele diz assim: mas os sentidos deles se embotaram, ou seja, a mente deles ficou fechada. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo o véu é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ou seja, o segundo maior problema hoje na igreja é o problema do véu, ou seja, a falta de nitidez das coisas espirituais. O problema é que o nosso coração está voltado para muitas outras coisas. Existem algumas pessoas que têm até várias camadas de véu e não conseguem ver a revelação do próprio Filho de Deus. Mas, segundo Paulo disse aqui, mas quando o coração se volta ao Senhor, a pessoa tem um encontro com Cristo vivo, o véu é removido. Essa revelação na prática, essa revelação interior, ela ocorre no meu espírito através da mente iluminada. Como Paulo diz aqui em Efésios capítulo 1, versículo 17 e versículo 18, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, é uma oração que ele está fazendo, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Está falando de Jesus, ele não toca mais em doutrina, ele não toca sobre... Paulo não diz, olha, nós temos que jejuar, nós temos que guardar o sábado, nós temos que fazer isto. Não, ele disse, não, eu estou orando para que o Espírito te dê sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, da pessoa de Jesus. E ele continua dizendo, iluminados os olhos do vosso coração, ou seja, do nosso espírito. Porque a iluminação de Deus, ela vem no nosso espírito. Não é uma questão, então, de doutrina, não é absolutamente disso. Olha, eu sei que muitas pessoas hoje agem, até muitos pastores, como eu digo, é uma observação que eu vejo. Eles acham que o cristão verdadeiro significa a pessoa que crê em Jesus e a pessoa que tem uma doutrina certa. Eu sei que existem muitas doutrinas hoje que são uma verdadeira aberração, que até esses que têm os véus sabem que é uma aberração, mas existem uma outra camada de véu. E olha, mas ser cristão não é ter a doutrina certa. Ser cristão é ser cheio da vida de Deus. É aquele que foi perdoado dos seus pecados, confessou a Jesus como Senhor, e isso só foi possível porque ele entrou na vida daquela pessoa. Então, veja bem, cristão é quem recebeu a vida de Deus através de Cristo e recebeu essa vida no seu espírito. E o seu espírito vai ocupando as partes do seu corpo e ela chega a alcançar, e a verdade está aqui, ela começa a ter uma transformação, porque nem todo mundo pensa que, não, eu recebi Jesus como Salvador, eu automaticamente já fui transformado. Não é verdade.
Seja honesto. Tem coisas na nossa vida que precisam de uma transformação que vai demorar muito tempo. E a razão é porque a gente tem poucos encontros com o Cristo glorificado, com Jesus vivo. Mas essa transformação real, ela é completamente diferente. E Paulo diz, eu quero ler um texto aqui que está me vindo aqui, Efésios capítulo 3, deixa eu ver aqui, Efésios capítulo 3, versículo 17 a versículo 19. Efésios 3, 17 a 19. Eu sei que tem muita gente, pastor, mas eu já li toda a Bíblia várias vezes, eu conheço a lei, eu sei o que os mandamentos, eu já li, eu sei de tudo. Mas isso não vai, saber simplesmente não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é você encontrar com Jesus. Ele vai te iluminar interiormente, porque sem revelação não há verdade. E onde não há verdade, não há transformação de vida. Então não é porque você conhece teologicamente ou teoricamente a Bíblia, os rituais, isso não vai mudar. Veja o que Paulo diz aqui. O que muda é uma experiência viva. Efésios, então, 3, de 17 ao versículo 19, ele diz assim: e assim habite, verbo habitar. Aqui no grego, esse verbo, aliás, nem precisa. Habitar significa morar, significa estar em casa. Se você vai na minha casa e me visita, por exemplo, você não habita lá, você veio temporariamente, me visitou, passou 2, 3 horas e foi embora. Você não habita na minha casa. Habitar tem o sentido de morar, de estar em casa. Eu conheço cada parte da minha casa, a sala, o quarto, meu escritório, onde é o banheiro, e, enfim, onde tem a garagem. Paulo está dizendo, assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Agora, olha que frase tremenda. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você já foi tomado de toda a plenitude de Deus? Ele já alcançou a altura, a profundidade, a extensão, o comprimento dentro da casa do seu coração, né? Todo o nosso ser tem que experimentar a plenitude de Cristo e não vai ser através de ritual, nem através de conhecimento teórico da Bíblia. Conclusão. Ao crermos em Cristo, recebemos a vida divina no nosso espírito. Mas olha só, agora nós precisamos crescer. Paulo disse, crescei e desenvolvei a sua salvação com temor e tremor. Ou seja, há lugares, nós somos a verdadeira casa de Deus. Ele veio e habitou no nosso espírito, mas agora, na altura, profundidade, em todas as áreas do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, da nossa vontade, do nosso intelecto. Você tem que pensar nas coisas de Deus, não pensar nas coisas desse mundo, no sistema desse mundo. Você tem que ter as suas emoções para o Senhor, não emoções para o sistema do mundo, para as coisas que esse mundo tem, que o mundo é expert em criar sensações e emoções. Muitas vezes a gente está entrando ali e não está dando espaço para que o Senhor possa fazer isso em nós. Ser tomado de toda a plenitude de Deus. Quanto maior a revelação do Filho você tiver no Espírito, mais vida você vai ter. Você vai viver mais. Ele vai viver mais dentro de nós. Vivendo mais em nós, ele vai agir, ele vai usar a minha vida, ele vai usar a tua vida, ele vai se mover através de nós em todos os momentos. Mas para isso nós temos que gastar tempo com a palavra, lendo, orando. Não é orar só 10 minutos antes de você tomar uma decisão. Você tem que estar em espírito já. Eu me lembro
Vou usar um texto que me vem agora à memória do próprio Elias, quando se apresentou diante do rei Acabe, era aquele rei de Israel que não era muito, vamos dizer assim, para você entender, flor que se cheire. E ele tinha uma mulher que realmente era contra o povo de Deus. Enfim, no reinado dele, Deus tocou a Elias para que fosse um reinado de dificuldade, para ele entender que Deus não estava provando. Então ele se chega diante, se não me engano, isso está lá em 1 Reis capítulo 18. Ele chegou diante do rei Acabe e falou assim: ó rei, tão certo como eu vivo na presença de Deus, eu declaro agora que os céus não vão reter as chuvas, as nuvens, não vai chover até o dia em que eu determinar. Olha que ousadia. Um homem que disse, segundo a minha palavra, mas ele disse, tão certo como eu vivo na presença desse Deus, a minha palavra vai ser, durante o teu reinado, não vai ter chuva. Não tendo chuva, não tem plantação, não tendo plantação, não tem comércio, não tem comida, é um caos total. E aconteceu exatamente 3 anos e meio, não choveu até o dia em que ele orou novamente e Deus disse, agora é hora de mover. Ou seja, nós precisamos gastar tempo na palavra, tempo na presença do Senhor, mas nós achamos que é muito mais fácil, eu disse ontem, é mais fácil cumprir um ritual. Você cumpre um ritual de 5 minutos, 10, ou no máximo um dia, acabou e você volta para a sua vida natural? Não. Ser batizado nas águas num dia tudo bem. Mas o que eu digo é o seguinte, você tem que ser mergulhado no Espírito todos os dias, revestido de Cristo. Paulo disse em Gálatas, né? Que aqueles que são batizados no Espírito são revestidos dele. Eu preciso desse revestimento a cada dia. Olha, nós precisamos rever os conceitos, nós temos que receber mais revelação, porque isso que é o que o Senhor nos diz que nós devemos fazer. Existem muitas doutrinas na igreja em que, na verdade, são apenas letra e a letra mata. Agora, se você tem a revelação do Filho de Deus, como Paulo disse, aprove Deus revelar o seu Filho em mim, eu não consultei carne, não consultei sangue. E Paulo conhecia as doutrinas, a lei do Velho Testamento de cor e salteado. Mas ele disse, Deus me escolheu antes da fundação do mundo para que eu pudesse receber a verdadeira vida, a revelação viva do Pai. Eu não preciso de doutrina, eu não preciso de mandamento de homens, eu não preciso de guardar dias ou festas ou mês, eu não preciso dessas coisas, porque se elas por si só tivessem vida, tudo bem, mas não, era apenas um ritual. O que hoje nós precisamos é da verdadeira vida. Né? Como ele disse no versículo 10, Efésios 2:10, né? Paulo disse que Deus separou ele antes da fundação do mundo por sua inteira graça, e nós vimos que a graça de Deus nada mais é do que a própria vida do Senhor, a fim de executar os planos e as obras que Deus tinha para a nova aliança. E Paulo, você já notou que nas 14 epístolas de Paulo, ele trata muito do mesmo assunto, tipo dizendo que nós não precisamos mais cumprir esses rituais e nem podemos. Por quê? Porque ele disse que Deus deu a ele a revelação do que é verdade para que a gente pudesse andar em novidade de vida. Nós temos não muito tempo mais, mas eu quero enfatizar mais um assunto que eu já comecei a falar desde ontem. Eu quero falar que nós temos que servir a um só esposo. Eu vou explicar um pouco melhor, nós temos 5 minutos, mas eu vou ler o texto. Na próxima aula nós vamos falar com mais detalhes, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de 1 a 6. 2 Coríntios 11, de 1 a 6. Eu vou ler o texto e na próxima aula a gente continua, porque é muito importante
que você entenda isso. Quero dissecar um pouco mais esse texto inteiro, e a aula de ontem, a aula de amanhã vai ser muito importante. Paulo diz assim: quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Eu vou te explicar o que ele está dizendo aqui. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo. Um só esposo, guarda isso. Deus tinha dado esse ministério a Paulo, dizendo que ele tem que nos preparar para nos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo, obviamente, como diz aqui o texto. Mas ele diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Isso aqui é muito importante, isso é o que acontece hoje. Muitas pessoas estão caindo no engano da serpente, do diabo, né, em nome de um zelo de alguma... Bom, deixa para lá, vamos continuar o texto, porque eu tenho mais 2 minutos apenas. E ele termina dizendo: se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Esse é um texto muito rico da palavra de Deus, mas agora nós não temos mais tempo para poder falar sobre isso. Leia e releia até a aula de amanhã, porque nós vamos falar praticamente aqui, versículo por versículo, do que está acontecendo. Então, eu quero declarar e desejar a você: seja honesto consigo mesmo. Se você diz: esse pastor fala coisa, e ore diante de Deus, diga: Senhor, me revele, prove, me mostre. Vamos ler, eu tenho aberto desde a primeira aula tantos textos, nós estamos usando, e eu ainda estou na metade da aula. Provavelmente nós vamos ter mais umas 15 aulas pela frente, para que você não tenha dúvida de que está registrado na palavra e existe o Espírito Santo falando. Seja honesto consigo mesmo, reveja alguns pontos, cresça, amadureça, e o Espírito Santo quer revelar coisas novas no teu coração, tudo baseado no Velho Testamento. Nós não podemos inventar, criar alguma coisa nova. Portanto, fica aqui o meu abraço, o meu beijo afetuoso para você, você que ama Jesus como eu, você que crê na ressurreição, você que crê na vida eterna. Amanhã nós vamos continuar. Não quero absolutamente ofender a ninguém. Por favor, me desculpem se talvez de alguma maneira eu tenha falado alguma coisa que vai contra. Não se ofenda. Pelo contrário, a minha intenção é que você tenha um encontro vivo com Jesus e não fique perdendo tempo nos rituais e na caducidade da letra, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Até amanhã, que o Senhor abençoe o teu espírito, o teu coração, a tua alma, o teu espírito e a tua casa. Em nome de Jesus.